garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, beça, um guardanapo e um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Boteco 28. Essa é uma edição especial porque a gente finalmente tem um nome para o nosso podcast. Eu sou o Gabriel, tenho 17 anos e tenho 2 gatos. Comigo nós temos o Léo. Fala, rapaziada, mais uma vez aí com muita satisfação, e só queria dizer, fiquem bem-vindos e estejam à vontade, e é isso aí, tamo junto. Temos também o Felipe. E aí, galera, tranquilo? Muito obrigado aí por estar acompanhando nosso podcast. Queria agradecer a todo mundo que está presente mais uma vez. Agradecer também a quem está chegando agora. Valeu, muito obrigado. E o Thierry. Fala, rapaziada, te amo de novo. Estamos aqui para receber todo mundo bem. Eu quero ver todo mundo curtindo o nosso podcast aí para como a gente conseguir fazer vários outros. Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual foi o melhor dia da vida de vocês? Eu vou começar com o meu e depois vocês continuam. O melhor dia da minha vida foi o dia 23 de novembro de 2019, o dia da final da Libertadores do ano passado. E o de vocês? Eu acabei de lembrar que ele tá ligado com o melhor dia da vida do Gabriel. Dia 23 de novembro de 2019. Foi o dia que o Flamengo ganhou a Libertadores e eu percebi que eu tava apaixonado. Que fofo. Então, vocês descobriram o meu time do Thierry, né? A partir disso. Continua, Felipinho. Cara, eu tenho 2 melhores dias da minha vida. E os 2 incluem basquete. Qual o time? Acho que o primeiro, o primeiro em ordem de data, né? Não necessariamente de o melhor, mas foi dia 5 de novembro de 2016. Foi o dia que eu fui campeão da Copa Bayer de basquete lá em Nilópolis, não sei, enfim, algum lugar do interior do Rio de Janeiro, que eu não sei, que é tudo igual para mim lá dentro. Eu ganhei minha primeira medalha de basquete. E o melhor dia da minha vida foi dia 1º de abril de 2017, que foi o dia que eu estreiei no Campeonato Carioca de Basquete. Ali, pra mim, esses 2 dias são... Sem explicação, uma parada inacreditável. E o seu, Léo? A minha vez eu queria falar até um lance engraçado, que o nosso amigo Felipe citou 2 dias importantes, e eu vou mandar um salve pro Lucas Silveira e citar ele aqui dizendo que existem 2 dias importantes na nossa vida. O dia em que a gente nasce e o dia que a gente descobre por que a gente nasceu. Felizmente ou infelizmente, eu só nasci até agora. E eu queria dizer uma coisa engraçada também. Numa aula de filosofia já me foi feita essa pergunta, e enquanto todo mundo descrevia seus dias favoritos, eu fui para a praia, eu fui ao cinema a primeira vez, eu entrei em parafuso, eu não soube o que responder. E aí eu fiz um poema dizendo que todos os dias felizes da minha vida são os dias em que eu dou risada, os dias que eu converso com meus amigos, e que talvez eu viva à espera desse melhor dia, embora eu saiba que talvez ele nunca chegue. Não de um ponto de vista pessimista, mas meio que colocando todos esses dias no mesmo patamar e esperando que alguma vez, em algum dia, ele quebre esse ciclo e venha um dia incrível. Que aí eu poderia dizer, rapaziada, o meu dia preferido do mundo foi esse aqui. Mas no momento eu não tenho um dia preferido no mundo. Então... Entendi. Então, esse moleque é um filósofo natural. Aproveitando vocês que estão escutando aqui o nosso podcast, e vai lá dar um salve no Instagram do Léo. O Léo tem um Instagram de textos que ele faz, @oleonardotextos. Segue o garoto lá, que o garoto é mídia. O moleque é bom, mas é bom mesmo. Daqui a pouco eu vou lançar um feat com o Léo também. Então tá. Aí, rapaziada. E é interessante, antes do Gabriel passar para o próximo, Thierry e eu tivemos algumas vezes alguns projetos literários, artísticos diversos, né? Um deles, eu citaria o maior, foi a vez em que nós chegamos a escrever um livro juntos. Infelizmente, por motivos econômicos,
o projeto em si financeiros, tá sendo. monetários. Exatamente. Eu ainda penso em voltar com esse projeto, hein, Léo? Talvez Eu acho que isso é um futuramente. projeto incrível, cara. Ia ser Então aí, sensacional. Talvez futuramente. Ah, mas aí vocês instigaram, colocaram o gostinho na nossa boca e não vai contar qual é o projeto. Agora eu estou hiper curioso. Não, é porque há um tempo atrás, deve ter o quê, uns 2 anos mais ou menos, eu e Léo, a é, gente quase lançou um livro, cara. exatamente, a gente teve até Conta, reuniões sobre isso. conta essa história, conta essa história pra gente. Infelizmente, bom, deixa eu ver se eu me lembro bem. O Thierry me procurou, o Thierry me procurou dizendo desse projeto sobre lançar um livro com diversos textos de várias pessoas e dar essa voz a essas pessoas que, por motivos diversos, não têm a mídia ou não têm a coragem de publicar. Ele me procurou e eu achei tipo o máximo. A gente deu o nosso melhor nesse projeto, mas, felizmente, como eu digo, por motivos burocráticos, econômicos, monetários, ele não pôde ir à frente, mas quem sabe um dia, né? Eu acho o Thierry um parceiro importantíssimo e o orgulho maior seria botar esse projeto nas ruas novamente. Muito obrigado, Léo. Tu tá aqui como? No meu peito, tá ligado? E, pô, também mandar um salve pra Brenda, que tava ajudando a gente também naquela época, que mó tempão que eu não vejo ela, mó tempão que eu não falo ela, mas se ela por algum motivo escutar esse podcast, pô, saudade, já é braba. Bagulho maneiro, não sabia disso não, eu acho. Eu sabia um Interessante. pouco dessa história, mas não toda. Eu não sabia que vocês quase chegaram na seu livro. Né? Foi Enfim, quase isso. aham. Enfim, Manda bala. eu fiz essa pergunta para talvez concluir um raciocínio com vocês. O que vocês acham das pessoas que afirmam que a nossa natureza é individualista? Vocês concordam com isso? Eu acredito que sim, né? No lance individual, egoísta da coisa, eu acho que nós somos extremamente individuais. E egoístas, não dizendo egocêntricos, mas, por exemplo, tem aquilo de, no lance romântico, você não amar o desejo, mas sim o desejado. O não desejado, mas sim o desejo. Sabe? Quando você está com alguém e você para um segundo para pensar e você pensa, eu adoro o jeito com que essa garota, ou esse garoto, me faz eu me sentir. Exatamente, esse E é o ponto, Léo, o ponto do me faz me sentir. É igual quando você pensa no fato de alguém próximo a você morrer. A primeira coisa que você pensa é, como é que eu vou viver sem essa pessoa? Porque você não sabe viver. exatamente como eu vou ficar em relação a isso. É até uma ideia que aparentemente é coletiva. Como eu vou ficar depois que essa pessoa morrer? Mas eu acho que isso quer dizer mais de você do que É o da outra excesso pessoa. de eu, é o excesso de eu como eu. Porque eu, tudo eu. Sim, exatamente. Cara, posso falar uma coisa pra vocês? Fala aí. Pode? Eu acredito que assim, nós seres humanos, na nossa evolução como sociedade, a gente aprendeu a ser egoísta. A gente não tem uma tendência a ser egoísta, muito pelo contrário, a gente tem uma tendência a, né, porque a gente evoluiu juntos, nós só evoluímos porque nós vivemos juntos, nós não vivemos separados. Se a sociedade humana vivesse cada um no seu canto de forma isolada, nós não teríamos evoluído nada. Nós só evoluímos porque nós estávamos juntos. Então eu tenho a tendência a acreditar que o ser humano, como ser humano mesmo, como Homo sapiens, ele tem essa tendência a compartilhar as coisas e a viver em grupo. Mas de alguns anos para cá, e quando eu falo de alguns anos para cá, eu falo desde que a gente aprendeu o que é dinheiro, aprendeu o que é tesouro, o que é poder, o ser humano ele começou a ser individualista, né, até certo ponto. Não sei exatamente quando começou, posso falar, sei lá, os feudos, não sei, mas a partir do momento que um ser humano ele teria controle do outro, isso instigou ele a querer ser maior que o outro, ser mais poderoso que o outro. Então, a partir desse momento, né, a partir desse ponto na história, o ser humano ele ficou egocêntrico, ficou interesseiro e só ele importa porque ele tem que ser poderoso e o resto não, porque né, eu acredito que não seja nenhuma questão de eu ser mais poderoso, eu acredito que seja uma questão de eu não ser mais fraco, sabe? Porque acho que o principal ponto não é Sim. eu ser o mais forte, é não ser o mais fraco. Para você não ser o mais fraco, você automaticamente se torna mais forte. Então eu penso assim.
Tá, então, eu não acho que a nossa natureza é individualista e eu ia falar basicamente o que o Felipe ia falar. Porque não existe hoje Homo sapiens sapiens que não seja resultado de uma evolução em comunidade, em conjunto. Não existe. Qualquer característica ser humano, comum ou incomum, ou rara, é fruto de todo um processo de evolução em conjunto. Não existe evolução individual. Tanto que quando uma pessoa ela tende a se isolar da humanidade, a gente chama ela, sei lá, bicho do mato. O nosso habitat é um habitat em sociedade. E tem muito disso também eu acho que eu concordo com você quando eu acho que essa pulsão individualista do ser humano surgiu, eu acho, muito mais com a propriedade privada. O Rousseau, ele fala que a origem de todo mal é a propriedade privada. Eu não sei o que ele fala sobre a nossa natureza, assim, conjunto individualista e como ele relaciona isso com a propriedade privada. Porque eu não li o livro dele, mas ele fala sobre isso. E um ponto que eu queria levantar com toda essa ideia que a gente falou e dos melhores dias da nossa vida é que os melhores dias da nossa vida é resultado de coisas em conjunto. O Flamengo não seria campeão da Libertadores se não fosse 11 jogadores dentro de campo. Os torneios que o Felipe participou não aconteceria se fosse só ele jogando. Tem que ter mais gente jogando. O computador que eu estou usando para falar com vocês é resultado de um esforço em conjunto. E que, fundamentalmente, nada da humanidade é individual. Precisa ter um esforço coletivo, um esforço conjunto. A gente não estaria aqui se não fosse um esforço conjunto de duas pessoas. Então, eu acho que a gente falar que, por exemplo, a afirmação toda que eu vi, que eu levantei para vocês, é a seguinte: o capitalismo é um modelo que mais se adequa à realidade porque ele se adequa à nossa natureza individualista. Eu acho que a gente colocar esse tipo de coisa, eu acho que é primeiro a gente colocar o capitalismo como sistema e depois justificar, e não o contrário, e não a gente olhar para nós, refletir e depois pensar no modelo que mais se adequa a gente. Então, o Gabriel estava falando que a sociedade ela não é individualista, mas eu acho que ela não é individualista, segundo o que ele disse, porque nós não somos capazes de fazer as coisas sozinhos. Porque se nós fôssemos, ela seria muito mais individualista. Por exemplo, ele falou, o Felipe não tinha como ganhar um campeonato de basquete sozinho, mas se ele fosse capaz, ele ganharia, sem medir esforços e sem pensar em outras pessoas para estar com ele. Tá me entendendo? Essa é a minha linha de raciocínio segundo o individualismo. Sim, mas aí é que tá. A explicação dessa impossibilidade da gente ser fundamentalmente individualista é o que me faz acreditar, que a nossa natureza é em conjunto, é em comunidade. Entendeu? É impossível a gente ser totalmente individual. Então é mais um pensamento social que um pensamento sobre a humanidade. Então a gente pode colocar a individualidade da humanidade como algo certo, para mim é errado. Eu acho interessante pensar que o coletivo serve o individual, não é? Porque hoje em dia nós estamos acostumados a ver no centro da cidade arranha-céus enormes, nos estádios, multidões, e é interessante pensar que os prédios eles não foram construídos para que todo mundo transita normalmente, né? Ele foi construído porque um cara pensou na construção dele e é esse cara quem fica lá no topo dele com o bolso cheio de dinheiro. E é claro que isso não é uma crítica a nenhum sistema econômico. Mas é interessante pensar que o individual contrata o coletivo para servir o individual novamente. Eu acho que isso que o Léo acabou de falar aí entra muito no que eu tinha dito mais cedo, no que o Gabriel também tinha dito lá atrás. É que a gente só não é individualista, o que o Thierry também falou isso, a gente só não é individualista porque a gente infelizmente não consegue ainda. Porque o ser humano ele tem a tendência a buscar o poder. De algum ponto na sociedade, até hoje, o ser humano ele busca a sua autovalorização, ele busca a si próprio como o mais poderoso, como o mais brabo de todos. Então, tipo assim, a gente só não é, infelizmente, infelizmente não, né? Felizmente,
Nós só não somos individualistas ainda, nós não conseguimos. Mas tudo caminha para isso. Eu não sei se acho que a gente tem duas possibilidades. Uma, a gente vira completamente individualistas, ou duas, a gente vira completamente ineficiente ou completamente, sei lá, inútil para qualquer coisa por causa das inteligências artificiais e todas essas coisas. Então, acho que a humanidade tem dois caminhos aí grandes, né? Ou o individualismo, que a gente consegue fazer tudo sozinho, ou o robô faz tudo, porque a gente anda num crescimento tecnológico que a gente consegue... As coisas são muito mais fáceis hoje em dia. Cara, montar um computador hoje é muito mais fácil do que era 20 anos atrás. Eu não tô falando nem de, 50, 100 anos atrás. Tô falando de 20 anos atrás, tá ligado? Em 2000, o computador era uma parada de bicho de 7 cabeças. Hoje em dia, sai um processador a cada ano, e cada ano diminui 2 nanômetros num processador, e nessas coisas, tá ligado? Um chip, qualquer coisa assim. A gente caminha para um ponto da evolução que a gente vai conseguir se virar ou sozinho, ou a gente vai ser completamente inútil para tudo. Pronto, já puxei a crise existencial. Valeu, vocês se viram. Não, então, eu queria muito entrar no assunto de inteligência artificial agora, mas só reforçar uma coisa. Vocês falam que a gente não consegue ser individualista ainda, mas se um dia a gente conseguir ser individualista, isso não vai ser fruto de um esforço em conjunto também? Sim, claro. Mas tudo tem que ter um espaço de ruptura, né? Assim, então, a ideia fundamental da humanidade é que ela é comunista, que ela trabalha em conjunto. Mesmo que um dia a gente se torne totalmente individualista, a gente se tornou totalmente individualista porque a gente trabalhou em conjunto. Mas isso, essencialmente falando, na essência do ser humano mesmo. Sim, desde, sei lá, Homo neanderthals até o Homo sapiens sapiens. Então, essencialmente isso que eu tô falando. A nossa natureza é ser de trabalho em conjunto, ao meu ver. Sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. Sim, tá bom. E só falando... Vai, fala. Eu achei interessante o Gabriel falar sobre essa situação em que a gente não precisaria mais dos outros, embora esse status só seria alcançado com um trabalho conjunto, né? É até uma questão filosófica. Tudo muda, exceto a mudança. A mudança é a única coisa que nunca muda. Então, tudo vai mudar e... Então, mas... entrando mais nesse papo mais futurístico, que é o que a gente mais gosta de falar aqui, pelo que eu percebi, o que vocês acham que vai ser os novos tipos de lazer no futuro futurístico? Tipo, como se fosse parques que remetem a situações do passado que no futuro não existem mais, como, por exemplo, parques onde a gente dirija carros, já que no futuro a gente não vai dirigir mais carro, vai ser todo um trânsito automatizado. Cara, eu tenho a tendência a pensar... Desculpa aí que eu tô falando pra caramba hoje, mas hoje eu tô muito animado. Eu tenho a tendência a pensar que a gente vai ter uma época que a gente vai voltar a ser nostálgico. Então, uma hora ou outra a gente vai voltar a fazer as coisas que a gente fazia. A gente vai ficar, sabe? Vai ser sei lá, os anos 70, tá ligado? Os anos 70. A gente vai voltar pra uma época assim. A gente vai querer ter essa sensação de vida real de novo. Porque acho que a gente vai entrar numa era de uma evolução tecnológica que a gente vai viver na realidade virtual. Então, uma hora ou outra a gente vai querer voltar para a vida real. A tendência é que no futuro a gente queira voltar para o passado. Cara, falando nesse ponto, tem um episódio de Black Mirror que remete a isso. Só que, quando a pessoa ela está prestes a morrer ou ela morre, ela meio que volta a ficar jovem, sabe? E ela pode escolher a década que ela quer ficar, sabe? É um bagulho muito bizarro. Esse episódio é muito legal. O nome dele é San Junípero, pra quem quiser assistir. Cara, eu acho que eu já vi esse episódio. Eu também acho que já vi. Se você parar pra pensar, imagina a seguinte situação. Realidade virtual já está entre nós. Nós somos todos inteligências artificiais. E se a gente substituísse nossa jornada de trabalho de pegar ônibus, pegar transporte público para se deslocar até o trabalho, pelo simples ato de nos conectarmos a esse mundo artificial e trabalhar por lá, e depois a gente simplesmente se desconectar desse mundo e voltar para a realidade.
como se isso fosse a nova espécie de jornada de trabalho. Pô, eu já tô aprendendo assim, né? Tendo que arrancar dente virtualmente. Não, sim, claro, mas, tipo, acho Mano, que eu tô usinando literalmente pelo computador, cara. Eu tô usando um software de usinagem pra poder fazer minha aula de DLC, cara. assim, eu também tô passando os maus bocados no EAD. E só queria deixar claro que eu repudio qualquer forma de EAD e que, pra mim, isso é a morte do ensino. Vamos entrar nesse assunto, então, vai. EAD, o que vocês acham do EAD? Abaixa o EAD. O que vocês acham do EAD, do ensino à distância? O que vocês acham? Pra mim, o EAD é o famoso negócio que eu vi no Twitter esses dias. É o enquanto acontece, durmo. Porque, cara, não tem condições. Não, cara, eu penso o seguinte, o EAD, ele é uma plataforma que funciona a partir do momento que ele é feito pra funcionar, tá ligado? Tipo, existem várias faculdades EAD, existem vários cursos EAD. Inclusive o Senai me obriga a fazer 2 cursos EAD por semestre. Alguns cursos eu simplesmente pulei todas as matérias e outros cursos eu realmente aprendi, tá ligado? Teve cursos que eu sei do que eu tava lendo. Funciona, é útil, funciona. Mas a partir do momento que ele é improvisado, ele já não funciona mais. É a minha teoria. Cara, sinceramente, ao meu ver, a gente só tinha que, sei lá, pausar a escola e esperar tudo voltar ao normal. E, sei lá, dependendo do caso, cancela no letivo e a gente volta no ano que vem, tá ligado? Cara, eu Eu acho que acho, a coisa mais idiota que teve eu acho foi. que, tipo, colocar o ED agora é tampar um buraco enorme que não vai dar certo. Cara, assim, colocar esse EAD agora foi um bagulho muito idiota. Ainda mais pra mim, tá ligado? Que a minha matéria é uma matéria prática, saca? Tipo, agora eu tô tendo 2 matérias importantes, que é radiologia e estomatologia. Basicamente, eu vou me formar sem saber bater um raio-x, tá ligado? Porque tá sendo online. Eu vou, eu vou falar que uma coisa principalmente para os estudantes do ensino médio e até mesmo para os estudantes das universidades, né? O que a gente entende hoje como EAD, nesse período de pandemia, na verdade não é um ensino à distância. É uma medida emergencial. Então, é claro, ele não tem todas as tecnologias, as alternativas que um sistema EAD legítimo possui. Então, seria injusto a gente falar agora sobre a ineficácia do ensino à distância atual, porque ele não diz nada sobre a realidade. O que, na verdade, está acontecendo é uma medida emergencial que está sendo extremamente mal usada, né? As pessoas não estão confortáveis, eu acredito que nem mesmo os professores, nem os alunos. Então, isso acaba manchando de verdade a prática do ensino à distância e, e sendo injustos, porque essa é uma medida emergencial que é, claro, muito injusta e que deveria sim ter sido Não cancelada. me levanto nem pago a despesa. Vá pedir ao seu patrão uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão. Não se esqueça de me dar palitos e um cigarro para espantar mosquitos. Vá dizer ao charuteiro que me empreste umas revistas, um isqueiro e um cinzeiro. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, peça um guardanapo, um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado, e não estou disposto a ficar exposto ao sol, vá perguntar ao seu freguês do lado. Bom, vocês qual foi acabaram o de ouvir resultado agora do uma futebol. musiquinha, esse é o famoso break. É o momento em que nós deixamos vocês pensando ou, sei lá, falando, e a gente volta a falar nesse exato momento. E mudando completamente o sentido da conversa, mudando completamente o assunto, um dia desses eu estava voltando do trabalho e a gente acabou, eu e mais 2 colegas, falando sobre. A gente se pegou falando sobre o uso das locadoras e das lan houses e, e como a tecnologia mudou o sentido do que a gente faz. Antigamente a gente pegava um dinheirinho, ia numa locadora e escolhia um filme e tinha que devolver ele logo em seguida. E aí a gente juntava uma galera, fazia uma pipoca e
E fazia todo um rolê em casa, muito do bacana. O que vocês acham? O que vocês acham das coisas atuais, do jeito que estão? Como a tecnologia influenciou e o que vocês sentem falta e como ajudou e como atrapalhou a vida de vocês? Cara, eu acho que influenciou positivamente, porque, vamos lá, todo mundo aqui usa torrent, certo? Já baixou uma coisa pelo torrent, já foi lá no Pirate Bay e baixou uma coisa no torrent. Então, tipo, Já até se você peguei parar vírus. pra pensar, nem fala, se você parar pra pensar, dá pra fazer tudo isso que a gente fazia antes, só que sem o custo de alugar o filme e sem ter que devolver o filme depois. E o filme fica bem mais compacto, num pendrivezinho. Ou então, se todo mundo assistir no computador, o filme não tem dimensões físicas, não tem altura, largura e comprimento. É só um arquivo que está numa tela, num negócio virtual, entendeu? Então, tipo, eu acho que esse foi um dos pontos que a tecnologia mais influenciou positivamente, principalmente a questão de acessibilidade. Sei lá, eu não consigo imaginar como seria a gente gastando dinheiro para assistir um filme hoje em dia, se não fosse no cinema, claro. Ou Netflix, ou Tem Amazon, gente que gasta com ou jogo. Prime, alguma coisa do tipo. Ah, como assim? O mundo da pirataria tá em tudo quanto é lugar. O cara que compra o jogo, ele, querendo ou não, tá gastando dinheiro. Ele poderia baixar pirata. Mas eu entendo que eu penso assim, eu penso que a pirataria ela é útil, completamente útil, inclusive sou plenamente a favor da pirataria. Eu Que acho que a as coisas Polícia devem Federal não ser esteja ouvindo pirateadas. isso. Não, se a Cara, Polícia Federal estiver ouvindo, cara, eu acho que eles deveriam liberar a pirataria, libera aí, valeu. então, falando em pirataria, o Rato Borrachudo, acho que no último Flow podcast que ele participou, ele falou, tipo, como a pirataria, ela deu um up na economia da China, tá ligado? Porque na China, as leis anti-pirataria, elas meio que não existem. Então, tipo, você tem um Mac iOS, que é aquele notebook da Apple, que você tem o sistema operacional dele, Eu vi isso aí. a chapa metálica do notebook dele, você tem toda um notebook da Apple, só que você comprou ele muito mais barato e comprou de uma indústria nacional. Você fortaleceu a indústria nacional e comprou um negócio mais barato e um negócio com uma qualidade absurda. E acontece a mesma coisa, ele falou, na China com o PlayStation, o Xbox. E que isso fortaleceu muito a economia da China. Cara, eu posso ser sincero pra você numa coisa? Hum, A pirataria, ela nunca fez mal para nenhuma empresa grande. cara, Nunca. sim, depois de uma reflexão, uma observação, concordo com você. Tipo assim, a Sony não seria a mesma coisa sem o PlayStation 2. E o PlayStation 2 foi o PlayStation 2 porque ele deu pra piratear ele. Tanto que Pelo quando menos saiu, aqui no Brasil. sim, tanto que quando saiu o Eu PlayStation quero- 3, tanto que quando saiu o PlayStation 3, ele não ficou tão popular. E o Xbox 360, que foi o principal concorrente do PlayStation 3, E era ficou muito pirateado. popular e era pirateado. E assim, as empresas é uma parada muito interessante. As empresas, elas são empresas grandes, né? Elas criam uma marca do zero e o produtor, o consumidor tem que consumir aquilo para a empresa poder crescer. Sim, Então, a gente consome isso em forma de pirataria de uma empresa já consolidada no mercado. O próximo produto que eles vão lançar não vai ter pirataria, porque provavelmente a empresa já se adequou, já entendeu como funciona e já sabe no que consertar. A partir desse momento que o próximo produto não é pirata, não consegue ser pirateado, o cara que tem aquele produto obsoleto, mesmo que pirateado, ele uma hora ou outra vai sentir na obrigação de comprar aquela coisa melhor do que a dele, só que infelizmente aquilo não é passível de pirataria, então ele vai ter que comprar de forma original, tá ligado? É tipo isso. Eu lembro que eu tinha um Xbox 360 com mais de 200 jogos.
200 e não sei quantos jogos. Aí chegou o Xbox One, o PS4, eu pensei, caramba, mano, eu quero jogar online, porque eu vi que eu não podia jogar online. E eu vi que os novos consoles, quer dizer, os novos não, né? Naqueles já podiam, mas assim, tava alguma coisa muito grande. Eu me senti na obrigação de comprar um console novo, que podia jogar online, porque eu queria jogar online, e eu não conseguia piratear. Então eu tive que comprar um console novo, original, e jogar de forma original. Eu acho que a pirataria traz isso, tá ligado? A Windows só é Windows por causa da pirataria, a Sony só é a Sony aqui no Brasil por causa da pirataria, a Xbox só é a Xbox aqui no Brasil por causa da pirataria. Então a pirataria ela traz esses insumos que empresas, sinceramente, a empresa nem liga para pirataria. É o meu ponto de vista. Sim, Eu vou dar outro ponto de vista sobre a pirataria. Né? Vocês estão falando aí sobre empresas grandes como a Sony, como a Microsoft, e de certa forma, para nós, baixar um jogo pirata beneficia mais a gente do que dá prejuízo aos outros, né? Mas tem um ponto de vista do empreendedor iniciante, até mesmo do artista. Para a gente é tranquilo a gente baixar em PDF um livro do Harry Potter. A escritura dele está podre de rica. Mas agora, até mesmo a gente usando, sem os devidos créditos, o trabalho de algum pintor, ou até baixando o livro de algum escritor iniciante, ele está dando um puta de um prejuízo pro cara. Por quê? Porque ele deveria receber pelo trabalho feito ali, pelo livro que ele fez, e ele acaba não recebendo porque você baixou, né? Pra gente é muito tranquilo, mas é bom analisar por esse lado, o lado do cara que tem muito pouco e tem muito mais a perder com o uso da pirataria. Não, isso sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Eu falei aqui o meu ponto de vista que foi olhando de empresas multimilionárias mesmo, falando de tecnologia mesmo. Porque eu só sei falar de tecnologia, gente, me desculpa, é o que eu sei. Eu tô falando no sentido de empresas multimilionárias mesmo, tá ligado? Tipo, Sony, Microsoft, sei lá, Samsung, esse tipo de coisa assim. Mas é óbvio que para artistas independentes, para cantores, para, sei lá, qualquer tipo de artista em si, pirataria é o terror de qualquer coisa que ele possa fazer na vida dele, eu imagino. olha, deixa eu fazer uma pergunta. Desculpa, eu vou falar e depois você continua. A gente acaba generalizando o uso da pirataria em geral, sendo que sobre qualquer assunto que a gente for falar, a gente acaba cometendo alguma injustiça. O que eu quis com a minha colocação é corrigir essa injustiça, que é não marginalizar a pirataria ou nem romantizar, mas sim dar o ponto de vista real, que em alguns casos ela lesa muita gente. Claro, claro. Olha, deixa eu fazer uma pergunta. Você falou sobre artistas iniciantes e tal. No seu ponto de vista, você que é um artista iniciante, por que é tão difícil ser um artista, principalmente no Brasil? Por que é tão difícil começar? Por que é tão difícil começar? Eu diria, assim, no meu ponto de vista, que primeiro de tudo é que você acaba não fazendo muito sucesso de forma orgânica, né? A gente tende a pensar que fazendo um bom trabalho, de alguma forma, isso vai explodir, vai todo mundo ter acesso. A verdade é que as pessoas que têm acesso, a gente divide em quem tem interesse e quem não tem interesse. E nem todo mundo que tem interesse tem acesso ao, vamos colocar, no meu trabalho, e tem muita gente que não tem interesse nenhum no meu trabalho, acaba tendo esse acesso. Então, para a gente crescer, eu acredito que a gente deva colocar algum dinheirinho nisso, ou de alguma forma ter alguma relação comercial, artística, com alguém maior, né? A gente acaba pegando um peixe maior para a gente acabar crescendo. É injusto? Com certeza é injusto. A gente acaba sentindo muito, a gente acaba duvidando muito até do próprio trabalho, mas se a gente for analisar friamente, é isso. O crescimento orgânico ele é muito, muito pouco. Até mesmo os grandes artistas, os maiores, eu acho que todo mundo investe bastante nisso. E mesmo até que a qualidade não seja tão boa, quanto mais gente vê,
mais cliques, mais reações você vai ter no seu trabalho. Tá. Inclusive, galera que tá ouvindo, ó, o Leonardo tem uma página incrível de texto no Instagram, rapaziada. Pelo amor de Deus. @o Leonardo Textos. É sensacional, velho. Sério, vai lá, dá uma olhada lá, cara. Vai ajudar. Vamos fazer alguma coisa? Vai agora, velho. Aproveita que você tá ouvindo aí, vai agora. Esse podcast é um oferecimento. Ainda não foi, cara. Que isso? Não, o cara ainda não foi ainda. Tá esperando o quê, velho? Esse maluco é mó otário mesmo, né? Que isso? Não vai mesmo, Catu não vai. Olha, Catu não vai. Ó, vacina, hein? Então tá. Voltando ao assunto. Léo, Ó, eu quero falar também, cara. Vocês estão falando muito, tô quietinho. Vai. Eu só quero falar rapidinho. Coisa básica. Porque, tipo assim, o Léo começou falando sobre a evolução e a nostalgia. Enquanto vocês estavam conversando, eu tava pensando aqui, pô, cara, é muito legal eu ter meu computador em casa, poder fazer minhas paradas em casa, no conforto da minha casa. Mas, pô, a melhor coisa que tinha era quando eu era menorzão, tá ligado? Minha avó me dava 10 conto. Eu chegava lá na Lan House do Acari, valeu, rapaziada do Acari. Chegava lá na Lan House do Acari e, cara, botava como? 10 conto de crédito, ficava com 10 horas, tá ligado? Aí eu jogava um pouquinho, um dia um pouquinho no outro. Aí eu jogava Crossfire Fire com os menor. Aí começava, tá. Aí daqui a pouco, ficava só os traçantes fazendo. Eu não sabia se era na Lan House ou se era lá fora, tá ligado? Essa que era a melhor parte. Tu não sabia se o tiro tava vindo em você no jogo ou na vida real. Eu ficava felizão por isso. Cara, isso acontece até hoje comigo. KKKK triste. Moradores da Pedreira. Só um adendo aqui. Um abraço Salve, Pedreira. Um abraço pra galera de Acari, menos pra uma pessoa. Caralho, corta essa parte, Mel, pelo amor de Deus. Vai ter que deixar. Vai ficar. Vai cortar essa parte, seu filho da puta. Mas enfim, voltando. Léo, esse assunto que a gente falou da... E dá mais trabalho pro Felipe. Filho? Isso vai ficar, Felipe. Você acha que eu vou tirar isso aqui? Isso aqui vai ficar, mano? Qual é? De deixa não, viado. Qual foi? Cara, mas enfim. Ô, Léo. Léo, tá aí? Oi, tô aqui. Você falou das dificuldades de um artista começar aqui no começo aqui no Brasil e até conseguir se sustentar com isso. O que você acha que os cidadãos comuns que são apenas consumidores dessa arte poderiam fazer para ajudar o artista? Não olhando do ponto de vista do governo, o que o governo poderia fazer, porque isso eu imagino que todo mundo já saiba. Mas o que nós, pessoas comuns, consumidores de arte, poderíamos fazer para ajudar o artista a ter mais reconhecimento? Cara, eu acredito até que aquela propaganda boca a boca é muito importante, né? Em todo bairro, sem dúvidas nenhuma, tem um artista que busca esse reconhecimento. E é claro que tem um lado comercial muito alto, que é esse cara precisa de alguma forma se conectar com quem ele busca contato, né? Às vezes é muita sorte o cara crescer no bairro dele, justamente porque é muito difícil as pessoas terem esse interesse de acessar esse trabalho artístico, né? É o famoso santo de casa não faz milagre. Então é um modo muito injusto de se ver, mas acaba acontecendo é isso. O que a gente precisa fazer é Cara, se conectar com eu não sou um artista, então eu não sei se eu tenho muito o que falar não, mas eu lembro que já criei algumas coisas já na minha vida que eu considerava minha arte e eu compartilhei para o mundo, né, em palavras. Mas eu acho que assim, esse boca a boca, ele é muito funcional mesmo, muito funcional. Só que chega no momento que ele se torna eficaz, tá ligado? Ineficaz, perdão, da palavra. Ineficaz. Porque, tipo assim, eu tinha uma página o Léo, no começo de, sei lá quando, acho que 2018, o Léo me incentivou a começar a escrever também. Eu escrevi alguns textos e tinha uma página deles, eu F3, se eu não me engano.
E beleza, a página cresceu, meus amigos, eu falei, não, vamos lá, segue lá, no boca a boca. Só que chegou um momento que tinha mais pessoas que chegaram pelo boca a boca na página do que, de fato, elas estavam interessadas. Foi o que o Guilherme falou lá atrás do crescimento orgânico, sabe? Tipo, as pessoas estavam lá para poder colaborar com um amigo dela, eu no caso, mas ninguém tinha interesse no conteúdo que estava ali, as pessoas só curtiam a página. Então, tipo assim, chegou um momento que eu vi que minha página tinha, sei lá, 70, sei lá quantos seguidores tinha 5 curtidas nos textos, 6 curtidas. Então, tipo assim, o boca a boca é eficaz, mas depende de quem é o ouvinte, né? A mensagem que você vai passar. Então, tipo assim, chegar e falar, ô rapaziada, vai lá ouvir vai ver meu texto, não sei o quê. É muito mais ineficaz do que você chegar numa pessoa que você sabe que gosta de texto e falar, ô, velho, vai ouvir meu negócio lá, tá ligado? Tipo, é a parada da quantidade e da qualidade da sua comunidade em si. Sei lá, eu penso assim. Posso estar falando besteira. Pô, mas eu Na concordo verdade, contigo. na verdade, a vida, em geral, é muito pague para vencer. Se você colocar um dinheiro, você vai ter acesso ao público-alvo que você quiser. Exatamente. A região, a idade, entendeu? E na propaganda boca a boca é só aquilo da boa novidade. O circo chegou na cidade. Se você vai gostar, se você vai continuar acompanhando, aí é outros 500. Então, se você não causar essa boa impressão, você acaba que vai ficar com pouco engajamento. É essa parada mesmo, tá ligado? Tipo, a questão não é o mais importante, não é quantas pessoas te seguem, mas as pessoas que te seguem, tá ligado? Eu penso assim, pelo menos. Acho que essa é a parada mais importante tipo assim, do artista. eu concordo com vocês também relacionado a isso. Eu também tenho meus trabalhos lá, né? Que eu posto minhas musiquinhas, que não sei o quê. E eu sempre tive assim, essa vontade de fazer um sucessinho, tá ligado? Tem as pessoas que me seguem normais, porque eu sempre posto no meu Instagram, no meu Twitter pessoal. Só que, cara, assim, eu tenho bastante engajamento, que eu vejo que as pessoas entram, vêm, mas, pô, as pessoas não conseguem nem como dar uma curtida, um retweet. Porque por mais que seja pouco, isso ainda ajuda, porque chega até a pessoa, o seu alvo, o seu público-alvo. Você pode falar, ah, pô, uma curtida não adianta. Adianta. Se você tá escutando a gente aqui e puder dar uma curtida lá nas coisas que são eficazes, e eu me embolei todo. Inclusive, vai lá curtir o Boteco 28 lá no Vai Twitter, curtir o Instagram, Boteco 28, vai curtir tudo. Spotify, Assim, YouTube. cara, assim, é só uma curtida Compartilha no básica. status do Zap, que eu sei É que só, 200 pessoas vê seu status do seu Zap. é só uma curtida básica, um retweet básico que pra você não vai fazer a mínima diferença, mas pode alcançar alguém que é o público-alvo dessa pessoa, e essa pessoa precisa disso para Exato. crescer. Isso pode ajudar muito futuramente alguém. Para você não pode ser nada, mas para uma pessoa pode ser uma coisa muito grande. Eu falei isso por mim mesmo. Quem quiser ir ver lá meus vídeos e curtir e compartilhar, tamo junto. Tá lá no meu Twitter pessoal, que tá lá na página do Boteco 28, é nóis. Eu acho importante e reconfortante dizer que o artista ele deve fazer o seu trabalho pensando talvez na qualidade do que ele está fazendo e em como ele se sente em relação a isso. Porque a verdade mesmo é que muitos artistas ótimos morrem sem ser reconhecidos. Então, inclusive, viram conhecidos depois que morrem. Exatamente. Eu lembro que uma vez, eu ainda não morri, mas eu vou dar um exemplo. Eu lembro que uma vez, eu estava, sei lá, talvez no meu primeiro ano em que eu estava escrevendo e publicando, eu estava na fila de um barzinho, de uma festa, e um maluco chegou em mim e falou, e aí, poxa, você que é o Leonardo? Eu gosto dos seus textos, eu adoro. Você, inclusive, me incentivou a escrever. Deixa eu te mandar uma parada minha. E aí a gente trocou um papo sobre isso, sobre tudo. E foi, tipo, muito reconfortante. Naquele dia, os meus números não subiram. Eu não fiquei viral. Mas naquele dia eu fui dormir feliz porque eu sei que o meu trabalho alcançou alguém que precisava ser alcançado. Que gostou, de fato, da arte que eu tinha para oferecer. E isso, para mim, é muito contente, embora eu ainda não seja famoso. Ainda, cara, ainda. Mas é isso aí, galera. Apoiem a gente e não deixe a gente ficar famoso só depois que morrer. Léo, Por favor. Léo, e pensando muito naquilo que você falou no início de tudo,
que em todo o bairro tem um artista querendo reconhecimento, vocês já pararam para pensar que de uns tempos para cá, muita gente tá virando artista, principalmente cantor. Tipo, eu tô vendo muita gente que cresceu comigo, que estão virando artistas, principalmente MC de rap. E aí, por que o rap a gente pode fazer outra discussão. Mas eu, de começo, achei estranho. Ouvi umas pessoas virando artistas e falando, poxa, eu nunca pensei que aquela pessoa seria um artista. Aí eu parei pra pensar, por que eu nunca pensei, tá ligado? Por que me estranhou aquela pessoa ser artista? Aí eu fiquei pensando e percebi que, tipo, na escola você não é ensinado a ser artista. Tipo assim, você raramente vê um professor falando, vocês têm que estudar isso daqui para ser artista no futuro. Não tem todo esse incentivo a ser artista, tá ligado? Tem incentivo para ser médico, advogado, professor, mas não para ser artista. E acaba que quando uma pessoa ela tem o incentivo individual para ser artista, todos em volta dela meio que estranham isso. É interessante, super interessante isso que você falou, porque eu acredito que na escola também, no trabalho, em qualquer lugar que você frequente, você nunca é encorajado a ser você. O exercício de se manter fiel à própria pessoa é como remar contra a maré. E o artista, ele é exatamente isso. É alguém que busca ser cada vez mais a si mesmo e mostrar ao mundo a voz que ele tem, o que ele tem a dizer. Pô, é difícil que a gente faça isso hoje em dia nos trabalhos, nas escolas, até mesmo nos ambientes artísticos, a gente é robotizado, né? Por isso a surpresa, caramba, esse cara é artista. A gente nunca acredita que outra pessoa tem algo a dizer. A gente está acostumado a pensar que nós temos algo a dizer porque nós convivemos conosco todo o tempo. E quando a gente está com outras pessoas, muitas vezes, talvez na maioria das vezes, a gente brinda a nossa solidão. Somos nós flertando com nós mesmos, enquanto a outra pessoa ao nosso lado está imerso no próprio mundo. E a conexão é justamente quando acontece isso de haver uma conversa em que as duas pessoas estão na mesma sintonia. E a arte, ela ronda isso tudo, né? O mundo não seria mundo se não houvesse música, se não houvesse teatro, se não houvesse cinema, porque é justo a arte nasceu quando alguém quis, de fato, mostrar o que tem a dizer para o resto do mundo. Cara, e é curioso você pensar que com toda essa tecnologia, toda essa interligação do mundo, deveria ser muito mais fácil ser artista, porque seus trabalhos correriam com mais facilidade e uma parcela maior da população tem acesso à informação agora do que há muito tempo atrás. Então, quando você vê, por exemplo, um cara mais velho falando que não se faz mais arte como antigamente, ele provavelmente não procura arte, tá ligado? Porque tem muita arte boa por aí que usufrui de toda essa tecnologia para se amostrar para o mundo, mas ao mesmo tempo que a tecnologia evoluiu nesse ponto, que pode ajudar a arte, houve uma desvalorização da arte, um não incentivo da arte, por exemplo, entendeu? Entendo perfeitamente. Tipo assim, eu ia pegar um gancho no que o Léo falou lá atrás. Tava falando da gente como pessoa e tal. O que você... Eu vou fazer um gancho ridículo, mas eu vou fazer uma pergunta séria. O que vocês, cada um de vocês, eu quero a opinião dos três, pensa de vocês próprios? Eu sei que é difícil pensar assim do nada, tá ligado? Porque eu nem combinei nada com vocês, pensei agora. Mas o que vocês pensam de vocês próprios? Tipo, o que vocês sentem que vocês são? Qual é o verdadeiro você? Cara, eu me acho muito diferente do mundo em si. Eu acredito, inclusive, que muitos de nós temos sido solitários na infância, mas eu acabei vendo
nesse tormento um par de aves, né? Então, se você perguntar quem eu sou, bem, eu ainda estou descobrindo. Mas a minha essência é pensar e me recolher quase sempre. Cara, então, eu não procuro muito questões desse tipo, porque você quase nunca vai achar resposta, cara. Tipo, eu acho que esse tipo de pergunta não tem resposta. Tipo, qual o sentido da vida? Não tem. Eu não procuro me definir, por exemplo. Porque, tipo, eu já vivi tanta coisa, eu já pensei tanta coisa, já tive tantas opiniões, e tenho tantas opiniões que me resumir sei lá, me trair toda a minha história, por exemplo. Então, esse tipo de coisa pra mim eu meio que corro, tá ligado? Eu prefiro ter crises existenciais com outros assuntos como futuro, inteligência artificial e sei lá. Cara, eu acho que eu sou uma pessoa em constante evolução que ainda não sabe de nada da vida. Você e o Gabriel falaram a mesma coisa. A gente um dia vai saber alguma coisa da vida? Será, mano? Acho que não. É aquele negócio, né? Eu só sei que nada sei. Eu acho que sim. Paradoxo Socrático, só sei que nada sei. Eu acho que sim, cara. Eu acho que a gente vai saber algumas coisas da vida. A gente sabe algumas coisas da vida. Eu acho que a gente dá muita importância para questões metafísicas, tá ligado? Tipo assim, quantas pessoas não gastam muito tempo procurando o sentido da vida? Mas por que o sentido da vida é importante? Por que precisa achar um sentido nessa vida, tá ligado? Você é o resultado de 1 em 1 milhão. No seu lugar, poderia ter nascido o novo Isaac Newton. Por que você precisa pensar muito no sentido da vida, tá ligado? Eu acho que, tipo, é um bagulho meio supervalorizado pra mim. Sei lá, não sei se isso é só medo meu de buscar resposta pra isso, mas eu não vejo resposta pra essas coisas. Não vejo por que gastar tanto tempo nisso. O Gabriel falou um negócio interessante de que você poderia ser o novo Isaac Newton. E no próximo episódio, só no próximo, não vou falar nesse, no próximo episódio a gente vai entrar nesse assunto de teoria do caos, efeito borboleta e todas as questões de paradoxos da vida, do mundo, do universo. No próximo episódio, lembra que a gente vai entrar nesse assunto. A galera que tá ouvindo aí, se tiver interesse, manda pra gente questões no nosso DM, no nosso direct no Instagram, manda perguntas do que vocês quiserem. A gente, na próxima semana, vai entrar nesse assunto de efeito borboleta, de escolhas que mudam o futuro, que alteram a história do mundo. Então, vocês podem mandar essas coisas pra gente, mas a gente vai, hoje, agora, encerrar aqui. A gente vai postar uns flits também, uns stories perguntando sobre ideias, perguntas. Isso. Exato. Então, eu quis pegar essa introdução filosófica aí pra gente acabar com um pouco de crise existencial, pra galera desligar o podcast e ficar pensando na vida, em quem é você. Então, você que tá em casa, faz esse teste, faz esse pensamento, faz essa reflexão de quem verdadeiramente é você, o que seria você se você não fosse você. Acho que fica a lição aí pra cada um, pra cada vocês pensarem aí na casa de vocês. Só pra dar mais uma crise existencial, é que vocês já pararam pra pensar que montanhas podem ser lagos ao contrário? Só isso mesmo. Vocês já pararam pra pensar que a gente pode simplesmente não existir, que a gente pode estar simplesmente numa relação? Enfim, é um assunto sem igual, a gente vai ficar horas e horas e horas pensando aqui, mas eu entrei nesse assunto meio introspectivo, porque hoje o nosso capítulo foi meio introspectivo, não foi não? Foi uma parada meio pessoa, não foi não? Sim, foi mais um negócio mais humanístico. A gente não falou muito sobre o futuro. Foi. Igual o outro que a gente falou sobre inteligência artificial, nova religião. Esse foi um capítulo mais Leonardo. Foi um negócio leve, foi um negócio filosófico. Foi uma homenagem ao Leonardo e eu venho aqui. E se você tá aqui, entra lá no Instagram, o Leonardo Texto. Aproveite. Você ainda não foi lá, cara. Você tá deixando de perder. Tá perdendo o seu tempo e ainda não foi lá. Olha, sua vida é curta, rapaz. No Instagram, olha, calma aí, rapidão. Vai. No Instagram do Leonardo Textos, lá agora, quando sair esse capítulo, no Instagram dele vai ter um post surpresa para os seguidores do Boteco 28. Então, todo mundo que sair daqui pro Instagram do Léo, no primeiro post dele,
vai ter que comentar que veio do Boteco 28. Isso aí, tem que Vai comentar. seguir ele. Ó, olha Escutei só, o podcast de Léo- vocês e vim aqui, vai ter que comentar lá no último post. Isso O aí. Léo falou aqui no WhatsApp que as 3 primeiras pessoas que mandarem DM pro @Leonardo Textos vão ganhar um texto especial feito por ele na hora. Não vai perder. Verdade, rapaziada. Não Muito vão verdade. perder. Mas é isso, rapaziada. Muito obrigado por ter assistido mais um. Por ter assistido, não, né? Por ter escutado mais um dia da gente conversando aí. Muito obrigado por estar aqui presente no nosso boteco. Agradeço a cada um de vocês que está aqui até o final, com cada um de vocês que está dando a audiência aqui pra gente. Isso aqui foi uma parada que a gente fez meio na brincadeira no começo, foi uma ideia meio do nada, mas é uma parada muito importante para cada um da gente que está aqui. É uma forma de se reencontrar nesse momento, né? Uma forma da gente conversar e debater um pouco nesse momento que a gente está vivendo, espairecer um pouco, né? Então, espero que vocês estejam gostando, espero que vocês estejam curtindo a nossa ideia e que espero que vocês abracem também. Muito obrigado por tudo aí, por estar aqui com a gente mais nesse dia. E agora a gente vai com o nosso doutor Thierry, que vai dar uma orientação importante para vocês que estão ouvindo a gente do outro lado do seu celular. Valeu. Fala, galera, então, tô aqui para me despedir também, né? Porque é muito importante a nossa conversa, sempre que a gente tá aqui gravando, porque é assim, sabe, é reconfortante em um momento de caos que nós estamos vivendo atualmente, poder ter amigos para conversar. E eu vou deixar assim umas paradas bem básicas, assim, bem básicas mesmo sobre higiene oral, que pouca gente sabe. Por exemplo, vocês sabiam que se escova o dente somente 30 minutos depois de cada refeição? Não é legal você, tipo, papar, dar uma comidinha e ir lá escovar os dentes. Isso não é uma parada legal. É bom dar assim uns 30 minutinhos, depois ir lá escovar. Outra coisa também, não se deve passar o fio dental depois da Mas, escovação. senhor Thierry, professor Thierry, Sim, senhor. por que a gente não pode escovar os dentes assim que acaba de comer? Meu amigo, aí você entrou num papo assim, sabe? Dental, tá ligado? É porque, tipo assim, algumas refeições, comidas, bebidas, elas são ácidas demais e deixam a nossa dentina um pouco mais, como é que eu posso dizer? Mole, não é mole, é maleficente, eu não sei como é que se diz, eu esqueci agora o termo. E aí acaba agredindo, no caso ela deixa o esmalte mais mole e acaba agredindo a dentina, criando assim a sensibilidade. Deu para entender mais ou menos? Outra coisa também, falando sobre fio dental. O fio dental ele se passa antes da escovação, não depois. Porque o fio dental ele tira os detritos e a escovação ela termina de remover a sujeira. E eu acho que isso assim é básico, é o básico. E se vocês quiserem também, eu posso deixar também um panfleto que eu fiz recentemente para a faculdade, que eu posso até deixar lá no Twitter, se vocês quiserem, e vocês deem um alô lá na nossa DM, ou pode ser até no post do Léo também, né, que vai estar lá pra gente. É isso, rapaziada. Valeu. Lembrando, as 3 primeiras pessoas que forem na página do Léo, @Leonardo Textos, vai ganhar um texto especial feito pelo Léo. É isso, rapaziada. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Até a próxima. Valeu! Falou! Aqui é